A seleção brasileira acaba de igualar o seu maior jejum de Copas. De 2002 até 2026, serão 6 edições e 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo. Isso é algo que não se repetia desde os mesmos 24 anos de intervalo entre a Copa de 70 até a edição de 94, onde Romário e Bebeto comandaram o Brasil para sair da seca histórica. Agora estamos a um ano da próxima Copa do Mundo, que acontecerá em 3 países pela primeira vez na história. Provavelmente também será a última Copa de várias lendas do esporte. E claro, a primeira vez que um técnico estrangeiro comandará a seleção brasileira em Copas do Mundo. Como funcionará a Copa que pela primeira vez será disputada em 3 países, com 48 seleções? Caso Ancelotti, Vini Júnior na seleção, Neymar, dentro ou fora? Quais são as seleções que chegam mais forte para o torneio? E o mais importante, será que o fantasma do Hexa vai finalmente se desfazer? A gente vai comentar sobre tudo isso agora, nesse vídeo. Eu já quero deixar bem claro que esse vídeo vai ser bem diferente dos padrões aqui do canal, porque eu não vou seguir nenhum roteiro, eu só tenho algumas coisinhas anotadas aqui pra não me perder, mas a maioria do que vai ser citado aqui vai ser a minha opinião, com algumas pesquisas pra não falar besteira aqui sobre o nome de jogadores que vão estar convocados ou não, jogadores que estão em boa fase ou que estão em má fase, e isso considerando gravando hoje aqui em agosto de 2025, ok? Se você vai estar vendo esse vídeo depois da Copa de 26 e achar que eu tô falando muita besteira, pense em como estava hoje, em 2025. Mas antes, cara, eu tenho aqui uma novidade muito boa que eu preciso contar pra vocês. A Super Quarta da MB voltou, agora turbinada e com investback em Bitcoin. Não tá entendendo nada do que é isso? Então se liga. No dia 6 de agosto, o MB lança uma oferta inédita de renda fixa digital. O MB Rende Mais, com ganho de até 200% do CDI, investimento a partir de R$100 e dinheiro na conta em 35 dias. Essa é uma oportunidade exclusiva e limitada para você que nunca investiu em renda fixa digital. E calma que tem mais, mano. Quem se cadastrar pelo link do QR Code ou da descrição do vídeo, e claro, investir o dinheiro entre o dia 6/8 e o dia 8/8, ou seja, você tem só 2 dias, mano. Em qualquer ativo de renda fixa, você pode ganhar até R$500 de cashback em Bitcoin. Olha só como funciona e é bem tranquilo. Clique no link da descrição e cadastre-se na promoção, mesmo que você já tenha conta no MB. Pode ficar tranquilo que é para todo mundo. Se você ainda não tem conta, abra a sua pelo site ou pelo app do MB. Aguarde o lançamento da oferta na quarta-feira, dia 6/8, e as instruções chegarão por e-mail. Deposite a partir do valor mínimo de R$100 e o valor máximo de até 5 mil na oferta exclusiva. E caso você já seja cliente e já conhece a renda fixa digital da MB, é só ficar de olho no seu e-mail, porque em breve você vai receber uma oportunidade única e exclusiva para o seu perfil, ok? Link tá aqui no QR Code e na descrição. Agora sim, vamos voltar para o assunto principal do vídeo. Então vamos começar, que eu tô ansioso, mano. Primeiramente, como a Copa funcionará? Foi decidido já há anos atrás que a Copa de 2026 seria disputada em 3 países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá. Mas como isso poderia ser viável? Então, cara, caso você tenha pulado todas as aulas de geografia, esses 3 países são vizinhos. Então, como você tá vendo aqui, eles são até que próximos. Não é como se fosse um jogo nos Estados Unidos e outro no Japão, por exemplo. Segundo a FIFA, isso serve para levar o futebol para mais culturas e atender diversos públicos diferentes. Essa é só a maneira bonita que eles arrumaram para dizer que querem mais dinheiro mesmo. A FIFA, inclusive, já até testou como funcionaria esse modelo agora, recentemente, com a Copa do Mundo de Clubes, que também foi disputada nos Estados Unidos. A qualidade do evento em si foi excelente, bem padrão FIFA mesmo, tá ligado? A transmissão tava impecável, cara, o clima da hora, assim, aquela energia mesmo que parece que só os jogos padrão FIFA conseguem proporcionar, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tivemos diversos problemas com temperatura elevada, o ritmo do jogo sendo menor também devido à temperatura, e sem falar nas diversas pausas por riscos de tempestade. Coisa dos Estados Unidos, né? Fazer o quê? Só que agora pensa comigo, cara. Uma final de Copa do Mundo mais ou menos nos moldes que foi ali uma Argentina e França na última edição. Cara, o jogo pegando fogo ali, 2-0 Argentina, a França vai lá e faz o 2-1, igual aconteceu. Só que aí, nesse intervalo do 2-1, começa a ter um alerta de tempestade e o jogo precisa ser paralisado. Cara, com certeza a gente não ia ter aquele empate fulminante que o Mbappé arrumou um gol de voleio, tá ligado? Aquilo não ia acontecer justamente porque esse tipo de coisa breca muito o ritmo do jogo, cara. Só que agora não tem jeito, a Copa vai ser disputada lá, é algo que já tá decidido há muito tempo e eles não vão mudar agora em cima da hora, né? A data de início será no dia 11 de junho, ou seja, falta menos de um ano. E a de encerramento tá prevista para o dia 19 de julho, durando então 38 dias desde a abertura até o encerramento. Beleza, então agora a gente já sabe que a Copa vai ser a primeira com 48 seleções, que será disputada em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, e que vai durar 38 dias. Agora a gente vai começar a falar do que realmente interessa.
como o Brasil chega pra essa Copa. E bom, cara, caso você seja aquele tipo de pessoa que só acompanha de 4 em 4 anos, as notícias não são muito boas, não. O Brasil se encontra naquela fase de reconstrução que tá durando já faz muito tempo, velho. Tite, que era o treinador até a Copa do Mundo de 2022, já tinha avisado bem antes que não continuaria no cargo. E mesmo assim, a CBF, passando por diversos problemas com seu antigo presidente, viveu toda uma novela sonhando com a contratação de Carlo Ancelotti, um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol. E assim, cara, por mais que eu seja muito crítico de toda essa enrolação e principalmente do papelão que o Edinaldo Rodrigues fez a gente passar nessa novela do Ancelotti, né? Eu também tenho que dar o braço a torcer de que o cara conseguiu, mano. Ele levou 3 anos pra poder trazer o velho, foi todo um lenga-lenga pra fazer o cara assinar, pra convencer ele a comandar a maior seleção do mundo, mas no final de tudo, ele conseguiu. O importante mesmo é que o velho assinou. Desde que o Carleto assumiu a seleção, o Brasil só fez 2 jogos. Um contra o Equador, que terminou em 0-0, e um jogo bem feio, e a última partida, que foi contra o Paraguai, terminando em 1-0. E nessa última partida contra o Paraguai, cara, a gente já conseguiu ver ali uma evolução bem nítida do Brasil, principalmente do nosso sistema defensivo, que tava uma peneira, cara. A gente tomava gol e tomava pressão de praticamente qualquer seleção. Não preciso nem lembrar que a gente tomou 4 da Argentina, fora o baile, né? E essa melhoria da defesa passa muito pelo Ancelotti, que já chegou de cara fazendo as alterações que já deveriam ter sido feitas há muito tempo, como por exemplo trazer o Casemiro de volta. Tudo bem que ele tava numa fase esquisita lá no Manchester United e tal, mas é aquilo, rapaziada. No Manchester United quase ninguém jogava bem, velho. A grande parada é que o Casemiro, sempre que jogava pela seleção, sempre jogou bem, mano. Inúmeras partidas que ele foi o destaque do time, sempre ajudando muito defensivamente e também na parte ofensiva. Então assim, eu nunca entendi o Casemiro ter ficado de fora por tanto tempo. E agora eu vou dar a minha opinião sobre a vinda do Ancelotti, ok? Isso é algo que eu não falei até hoje aqui no canal. Cara, eu já paguei pau desde a chegada dele aqui na apresentação, ele mostrando o quão a seleção brasileira é grande, mano. Porque depois de tanto vexame, de tanta humilhação, a maioria dos jogadores que estão lá parece não ter a menor noção da camisa que eles vestem, mano. É uma coisa que não entra na minha cabeça, cara. Porque, por exemplo, meu Deus, a França tem um baita time, que geração francesa, olha só quanto jogador craque e tal. Mano, digamos então que a França ganharia as próximas 3 Copas, 2026, 2030 e 2034. Isso é muito difícil de acontecer, tá? Mas caso um milagre isso venha acontecer, levaria 12 anos para a França sequer empatar com o penta do Brasil. A Espanha aí com Lamine Yamal, toda uma geração, pô, muito promissora que tá vindo, a gente sabe a importância que eles têm, mas também só tem um título, cara. Precisam ganhar mais 4, ou seja, levariam no mínimo mais 16 anos, caso eles ganhassem 4 seguidas, só para empatar com o Brasil. Só que parece que com o tempo e com o crescimento bizarro que a Champions League teve aqui no país, parece que, mano, os nossos jogadores estão se sentindo mais europeus do que realmente brasileiros. Antigamente era como se a seleção brasileira fosse o auge, tá ligado? Mas o Ancelotti chega na primeira entrevista dele, ele já coloca o Brasil onde realmente devia estar. Ele fala que é uma honra treinar a seleção, que ele não pensou 2 vezes, que é a maior seleção do mundo, que ele sabe que tá, pô, carregando um grande peso. É isso que a gente quer ouvir de um cara como ele, velho. Elegido porque creo que entrenar la selección de Brasil es un orgullo, es la selección que tiene más historia del fútbol, entonces lo hago con mucho orgullo, con mucha ilusión. E olha, que tudo pode sair bem. Você não tá ouvindo isso de um Zé Ninguém, você tá ouvindo de um dos técnicos mais importantes da história do futebol. E o cara tá ali exaltando a seleção brasileira, mesmo sendo italiano, e dizendo que ela é a maior, porque ela realmente é. Só que parece que precisa vir alguém de fora pra dar um tapa na cara dos nossos jogadores e de muita gente aqui da imprensa mesmo, pra ver se acorda, tá ligado? Enfim, eu sou um grande fã do Ancelotti e eu, pô, concordei muito com a vinda dele, acho que foi excelente pra seleção, e a gente tem muito a aprender com o que ele tem pra ensinar, principalmente no quesito esquema tático. Porque ele pode não ser ali um Guardiola, um gênio, meu Deus do céu, o cara que vai revolucionar a seleção brasileira, vai fazer jogar um tic-tac maravilhoso, vamos meter 5-0 em todo mundo. Não, tá, isso não vai acontecer. Se você espera isso do Ancelotti, você tá muito enganado, não é assim que ele funciona. Mas você pode ter certeza que a seleção vai ter variação, cara. A gente vai se adaptar ao adversário, vai se adaptar aos nossos jogadores disponíveis e vamos ter um elenco competitivo contra qualquer um que a gente for jogar. Isso eu garanto, porque esse sempre foi o padrão dos times do Ancelotti, velho. E não seria agora, com a quantidade de jogador bom que o Brasil tem, que ele iria, sei lá, mano, começar a ficar caquético e perder tudo, tá ligado? Não vai acontecer, calma. Ah, então isso quer dizer que a gente já vai ganhar a Copa do Mundo? Não é bem por aí. Eu tô dizendo que a gente vai ser competitivo. É diferente. Agora eu vou tentar teorizar com vocês aqui mais ou menos o que seria o elenco do Brasil na próxima Copa do Mundo. Os goleiros não vai mudar muita coisa, muito provavelmente a gente vai continuar com o Alisson de titular, Ederson de segundo reserva e o terceiro reserva fica ali em aberto. Talvez o Hugo do Corinthians seja mantido, né? Já que ele foi chamado na última convocação, treinou com o elenco e tal. Quem sabe o Ancelotti não tenha gostado dele e já mantém ele nas próximas convocações.
convocações. E claro, né, se o nível dele se mantiver alto também jogando pelo Corinthians. Então é isso, caso não tenha nenhuma lesão ali que possa surpreender, eu acredito que os goleiros serão esses aí mesmo. Falando agora na defesa. Cara, pros zagueiros a gente tem uma dor de cabeça boa, porque o Brasil sempre teve ótimos zagueiros e isso continua acontecendo. O Marquinhos com certeza vai estar na Copa, ele é o atual capitão da seleção, acabou de ganhar a Champions League com o PSG, ele parece ter retomado ali um bom nível, né? Então é muito improvável que ele não esteja jogando a próxima Copa, a não ser que ele tenha uma lesão seríssima e tal e esteja fora. Mas, caso tudo ocorra normalmente, ele vai estar lá. Junto com ele, possivelmente a gente vai ter o Éder Militão, ninguém sabe ainda como ele voltou das lesões que ele teve no joelho, né? Inclusive ele teve nos 2 joelhos, cara, então é uma recuperação bem chata e complicada, mas a gente espera que ele esteja bem, porque tecnicamente é um baita no zagueiro. Gabriel Magalhães do Arsenal também vai estar, muito provavelmente, e o Alex do Lille, que foi uma novidade na última convocação do Ancelotti, mas que jogou muita bola nos 2 jogos, cara. Pra mim, inclusive, foi a maior surpresa ali da seleção e é o cara que com certeza cravou uma vaguinha ali no elenco caso ele continue jogando o que ele jogou. Agora, as laterais é um problema do Brasil aí já faz um tempo, velho. Pra quem já teve os melhores laterais do mundo, a gente tá numa fasezinha que, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que o Alexandro do Flamengo vai continuar sendo convocado aí pelo menos para os próximos jogos. Vamos ver se ele vai conseguir manter um nível razoável ali, não comprometer, tá ligado? Pra poder, quem sabe, estar na próxima Copa. O Wesley, que também era do Flamengo e agora tá na Roma, pode ser que seja convocado, mas é aquilo, né? Ele foi chamado nessa última convocação aí, que não foi feita 100% pelo Ancelotti, né? A gente sabe disso. Até porque ele tinha acabado de assumir o comando, então não teve nem tempo de ver os jogadores e tal. E o Wesley, mesmo estando lá convocado, chegou a ser dispensado no primeiro jogo. Ele não ficou nem no banco de reservas, porque o técnico tem que escolher alguns jogadores pra poder deixar de fora, já que não dava pra levar todo mundo. Tem também o Caio Henrique, que é um lateral esquerdo, hoje ele joga pelo Mônaco e tem um grande potencial, cara. Eu espero que ele seja pelo menos testado aí nas próximas convocações. Falando agora do meio campo, que também não é lá aquelas coisas, velho. A gente tem bons jogadores, mas que parece que pela seleção não rendem, né? Que no caso é o Bruno Guimarães, que na última partida contra o Paraguai, na minha opinião, ele jogou bem. Finalmente ele conseguiu demonstrar algo ali próximo do que ele faz no Newcastle. Finalmente, né, velho? Pô, tava tenso, cara. Você vê a partida do Bruno Guimarães pela seleção e parecia que a pior partida seria sempre a próxima, velho. O cara não acertava nem um passe de 1 metro. Mas no último jogo ele teve uma evolução considerável e quem sabe o Ancelotti, sei lá, arrumou ali o posicionamento dele e agora ele vai render. Tomara, né? Possivelmente também teremos a volta do Paquetá, agora que ele foi inocentado lá sobre o caso das bets. Acho que é bem provável que ele esteja assim na próxima convocação por aí, porque é um cara que já é bem querido no grupo, já participou de uma Copa do Mundo, vinha num bom momento antes de ver todo o caso de bet, que aí não tem como, né, rapaziada? Não dá pra gente exigir um nível alto de um cara que tava numa situação como essa, né? Também acho que o Matheus Cunha vai continuar sendo usado ali como meio-campista, jogando quase como um falso 9. Cara, ele jogou muito bem contra o Paraguai, pra mim, assim, foi uma grata surpresa, porque eu nunca levei muita fé nele e tal, sempre tinha um jogadorzinho água de salsicha, mas ele fez a diferença contra o Paraguai, jogou e jogou muito bem, velho. Tomara que ele consiga manter esse nível, porque é um tipo de jogador que pode fazer muita diferença no esquema tático do Carleto, né? Então, assim, tomara que ele mantenha. Pode ser também que o Rafinha seja usado como meio-campista, o Rodrigo também pode voltar mais pra poder fazer uma função ali pelo meio e tal. São coisas que eles estão em aberto ali no esquema tático do Ancelotti, né? Falando do ataque, a gente pode ver também o Rafinha jogando como atacante, o Vinícius Júnior, que com certeza vai estar na Copa, a não ser que ele tenha uma lesão gravíssima. E eu tô falando isso nem muito pelo desempenho dele na seleção, não, tá? Tô falando mesmo porque ele se dá muito bem com o Ancelotti, foi o treinador dele no Real Madrid, foi ele que fez o Vini Júnior despontar e ser eleito aí o FIFA The Best, né? E a gente sabe o potencial que o Vini Júnior tem pelo Real Madrid. Agora, se ele vai conseguir finalmente botar isso em prática pelo Brasil, é algo que a gente vai ter que esperar pra ver. E claro, né, a gente também teve a volta do Casemiro, como eu falei antes, que pra mim é essencial no meio-campo do Brasil e vai estar na próxima Copa com toda certeza. E, mano, olha como faz diferença você, pô, chamar o cara, conversar com ele, mostrar que ele é importante pro elenco, pro plano de jogo. Olha como o Casemiro se representou dessas férias do Manchester United, mano. O cara tá no shape, tá, mano, trincadaço, no foco, velho. E olha como ele voltou no ano passado. Pelo amor de Deus. O cara parece que passou o mês inteiro comendo McDonald's, tá ligado? Mas enfim, o que importa é que agora ele tá no shape. E claro, o nosso camisa 10, que a gente não sabe nunca o que vai acontecer com ele, porque o Neymar é uma bomba relógio, cara. Ele pode estar em uma quarta-feira disponível, jogando muita bola, acabando com os jogos, e numa sexta, 2 dias depois, lesionado e fazendo reclamação em comentário da Choquei no Instagram. Então assim, o Neymar é muito imprevisível, cara. Ainda mais você tentar prever como ele vai estar daqui a um ano. Ainda mais nesse rolo todo que ele tá com o Santos, o time brigando pra não cair. E claro, né, falando dos nossos atacantes, não dá pra esquecer do João Pedro, que, pô, mano, acabou de fazer uma Copa do Mundo de clubes aí absurda pelo Chelsea. O moleque foi contratado, mudou o rumo do Chelsea na Copa do Mundo. Atuações, assim, mano, absurdas. Mesmo em partidas que ele não fez gol, ele contribuiu muito, jogou muito bem. Por exemplo, contra o Palmeiras, cara. O João Pedro não marcou gol, mas assim que ele entrou em campo, ele já mudou o estilo de jogo. É porque aquele Delap também, Delap, sei lá como é que fala o nome do maluco. Nossa, aquele maluco é muito ruim, velho. O João Pedro chegou ali, já mostrou que o nível é muito diferente e ele com certeza vai estar na próxima convocação do Ancelotti.
forte, cara. Agora é torcer pra ele ser o próximo camisa 9, mano, que ele consiga vestir essa camisa pesadíssima ali, deixada pelo Ronaldo, pelo Luiz Fabiano também, que vestiu depois, e que ninguém conseguiu representar nem 10%, velho. Se ele jogar igual ele jogou na Copa do Mundo de clube, já vai tá ótimo, cara. Ninguém quer que ele faça que nem o Ronaldo, não, que ele vá pra Copa e meta 8 gols em uma edição só, como ele fez em 2002. Se ele quiser fazer, tá bom pra caramba, mas assim, não precisa, tá ligado? Faz ali seus golzinhos, pô, 5 golzinhos pra um camisa 9 do Brasil, vai tá ruim pra você? Pra mim vai tá ótimo, mano. Se ele fizer 5 gols, ó, digamos que ele só faça um. Se ele fizer o gol na final da Copa do Mundo, passou tudo em branco, mas na final ele tava lá, fez um golzinho cagado, que a bola bateu na barriga dele e entrou. Brasil 1-0, sei lá quem, Brasil 1-0 Espanha, campeão do mundo. Tá ótimo, irmão, já vai ter cumprido o seu papel. Mas agora falando sério, né, mano? Ele é um moleque muito bom, tem tudo aí pra mostrar o seu talento pelo Brasil também. Tomara que o Ancelotti consiga explorar ali o potencial dele e que a gente consiga extrair finalmente o melhor de um camisa 9, porque estamos precisando faz tempo. Temos aí também o Endrick, né, cara, que é mais um pra poder disputar a vaga com o João Pedro. Eu não sei se ele vai ser convocado, não nessa convocação de agora, porque ele tá aí brigando com uma lesão bem esquisita, inclusive. Ele vai e melhora, aí parece que machuca uma outra parte do corpo, aí vai, trata. Tá meio esquisita essa lesão dele aí, mas assim, é um moleque muito novo, tem tudo pra jogar muito ainda pelo Real Madrid. Tomara, mano, torço por ele, gosto muito do futebol do Endrick, muito decisivo, tem muita estrela. Ele não é lá, meu Deus do céu, aquele driblador, aquele padrão brasileiro que a gente sempre teve, mas a gente não precisa disso, mano. A gente precisa de atacante que faça gol. Se ele fizer gol, eu não tô nem aí como ele vai fazer, mano. Só que aquele Brock, tá ligado? Só que aquele Brock gol e ajude o Brasil a ser campeão, mano. Não importa como. Temos também o Estevão, cara, é muito jogador, rapaziada. Nossa, mano, você vai lembrando os nomes, vem um atrás do outro mesmo. É impressionante como o Brasil tem moleque bom aí pra ser lapidado, cara. Tomara que o Ancelotti consiga comandar aí. Inclusive, ele gostou muito do Estevão, né? Ele já falou muito bem dele nos treinos e tal. É um moleque que, porra, de talento sobra nele, né, cara? Eu espero que tudo dê certo. Nossa, começa a fazer esses vídeos e fico hypado, mano. Meu Deus do céu, não é? Aí também chega na Copa, te leva um ataque. Não adianta nada essa empolgação toda, né? Mas, enfim, eu fazer o quê, cara? Se for pra poder fazer vídeo desanimado aqui, vocês querem que eu faça o quê? Rapaziada, olha, o Brasil tá horrível, tá? O Brasil tá horrível. Nem assiste a Copa não, porque vamos perder, ok? Ah, que isso, cara? Mas eu quero ver mesmo assim, pô. A Copa é da hora, temos que torcer, é Brasil e tal. Não, mano, vai ver isso não. Fica feliz não. Não pode ficar animado com o futebol não, mano. Não, tá tudo ruim, pô. Ó o país aí, o país tá uma merda, vai ficar falando de futebol. Tá tudo ruim, nossos jogadores são ruins, não é mais raiz, não sei o quê. Porra, pelo amor de Deus, que papo chato, mano. Deixa os caras sonhar, mano. Deixa a gente sonhar o que tem, velho. A gente não vai ver o Brasil campeão nunca. O que tem é sonhar, pô. Pera aí. Porra, esse bagulho me estressa, mano. Temos ali bons jogadores. Claro que a gente não tem nada estratosférico, tipo, pô, um Ronaldo, um Ronaldinho. A gente ainda tem o Neymar, né? Que infelizmente tá muito longe de estar no nível altíssimo dele e tal. A gente sabe disso. A gente tem ali hoje, eu diria que 30% do Neymar. E olha que talvez seja muito, hein? Mas que quem sabe em um ano ele consiga melhorar e desenvolver e chegar a pelo menos 60%. Eu acho que é sonhar demais, sendo bem sincero, tá? Mas se a gente tivesse 60% de Neymar numa Copa do Mundo e o resto do time bem taticamente, correndo pra um jogo só, cara, correndo pra um cara só ali focado em fazer acontecer, quem sabe não é impossível, tá ligado? Porque assim, a gente tem que se apegar em alguma coisa, cara. Já que tá tudo ruim, a gente tem que olhar como era antigamente. Em 2012, o Brasil também chegou muito desacreditado, com faixas de protesto contra o próprio Ronaldo, que acabou com a Copa. Em 94, o Brasil quase que nem se classificou, velho. A gente fez uma eliminatória horrível. Tivemos que contar ali com a genialidade do Romário pra poder salvar a gente e colocar a gente na Copa. Então, pra quem gosta de se apegar nessas místicas aí, a gente tem essa oportunidade, sabe? Quando tá tudo horrível, é que as coisas costumam dar certo pra gente. Então, mano, vamos acreditar, vamos torcer, porque é o que resta, velho. Se a gente for assistir os jogos já sabendo que vai perder e achando que vai dar merda, é melhor nem ver. Mas agora, quem pode ser a pedra no sapato do Brasil nessa próxima Copa? Eu vou falar aqui quem eu acho que chega muito forte e vai brigar como favorito mais uma vez, ok? Começando então com o atual campeão do mundo, a Argentina. Olha, mano, eles mantêm praticamente a mesma base que venceu em 2022, mas contando com a entrada mais frequente de alguns jogadores e a melhora de um jogador em específico que começou como titular em 2022, mas perdeu espaço durante o torneio. E eu tô falando do Lautaro Martínez. O técnico dos caras continua o mesmo, ainda é o Lionel Scaloni. E assim, rapaziada, eu acho que em 2022 ele teve ali um mérito gigantesco em fazer algo que ninguém tinha feito ainda pela seleção da Argentina, que é conseguir colocar o Messi no estilo de jogo, tá ligado? Ele conseguiu montar uma parada que potencializava muito o Messi. Basicamente, ele conseguiu montar um esquema em que o Messi estava presente em todas as fases do jogo. Teve momentos na Copa de 22 que ele vinha criando de trás, fazendo a saída de bola, depois ele vinha no meio-campo para poder tabelar ali com os outros meio-campistas e criar oportunidade para os atacantes. Ele tinha muita liberdade no campo e mesmo assim o time conseguia ter um balanço defensivo, porque a gente sabe que o Messi nunca foi de marcar ninguém, né? Ainda mais já no auge dos seus 30 e poucos anos, como ele disputou a última Copa, que a gente não era lá o prime do Messi, e mesmo assim ele fez o que fez. O Scaloni tem todos os méritos por conseguir mudar o jeito que a Argentina jogava, principalmente na Copa América ali, conseguiu escalonar o nível deles para outro nível. Scaloni, escalonar, ficou cinema puro, hein? Meu Deus. Mas pra mim o principal é o que ele tem conseguido fazer com a Argentina
sem o Messi. Na maioria das vezes ele usou o Thiago Almada. Sim, mano, aquele mesmo que tava no Botafogo. Então, ele usou o Almada como referência criativa no meio na ausência do Messi. E funcionou muito bem, cara, porque o moleque tá conseguindo desempenhar um papel importante no time e segurando muito bem as pontas. Outra característica é que o Scaloni sempre troca muito o time. As formações, por exemplo, nos últimos 5 jogos da Argentina foram 3 diferentes. Mesmo assim, cara, dá pra dizer que ele mantém alguns jogadores ali que são a espinha dorsal do time. Por exemplo, no meio de campo a gente com certeza vai ver o Depou, Enzo Fernandes e McAllister, tendo a deixar ali uma liberdade pro Messi quando ele tá de titular. Agora, no ataque, como centroavante, a gente deve ver um revezamento entre Lautaro Martinez e Julián Álvares. Vai depender ali do desempenho de cada um, mas qualquer um deles, a Argentina tá bem servida de atacante. No gol, muito provavelmente, a gente vai ver ali o Dibu Martínez. Eu acho que pra esse cara não ser o goleiro titular, velho, só se ele tivesse uma lesão seríssima. Porque, assim, a presença dele em campo e a importância que ele tem pra esse elenco é gigantesca. E de resto, a gente pode ver ali algumas alterações, como na zaga, nas laterais, algumas pecinhas do meio campo, um volante por outro e tal. Isso é normal de acontecer porque, como eu disse antes, o Scaloni é um cara que muda muito o time pra cada ocasião que ele vai enfrentar. Ele costuma moldar ali o seu time de acordo com o adversário. Agora vamos então pra próxima possível pedra no sapato do Brasil. Essa que inclusive já virou até carrasco, né? Eu tô falando da França. Aqui é chovendo molhado, né, rapaziada? Uma geração que toda a Copa parece mais forte. Porém, eles tiveram uma baixa fortíssima também, tá? Griezmann, que pra mim foi o melhor jogador da Copa em 2018, quando eles foram campeões, e em 2022 também fez uma baita Copa, mesmo que tenha feito uma péssima final. E ele é certo a gente já cravar que não vai estar na próxima Copa porque o Griezmann decidiu se aposentar da França. Ou seja, ele não joga mais pela seleção, somente por clubes. Menos um pra se preocupar. E vai por mim, cara, o Griezmann é daquele tipo de jogador que você não percebe o quão importante ele é até você ter que jogar sem ele. Mas, por outro lado, um ataque que já era forte ganhou mais uma peça. Désiré Doué, o francês que joga pelo Paris Saint-Germain, moleque novinho ainda, cara, acabou de fazer 20 anos e já é campeão da Champions, com 2 gols na final, inclusive. Temos também a jovem promessa Barcola, de 22 anos, que também joga no PSG. Também temos o Olise, que joga pelo Bayern e tem surpreendido muito. Também temos o possível bola de ouro dessa temporada, Dembélé, que parece ter tomado gosto de novo pelo futebol, né? O Luiz Henrique conseguiu fazer esse cara jogar como se estivesse valendo a vida dele cada partida, mano. Caso o Dembélé consiga manter esse nível até o ano que vem, ele vai ser uma peça importantíssima para a França na próxima Copa do Mundo. E claro que não dá para ficar de fora o tartaruga Kylian Mbappé. Ele que destruiu na final em 2022, marcando 3 gols contra a Argentina, mas nos pênaltis a França acabou perdendo a decisão. Cara, ele é chovendo molhado, tá ligado? É um monstro de jogador, principalmente se falando em Copa do Mundo, porque ali, irmão, parece que ele veste a armadura do Ronaldo, pô. Além disso, ele ainda tem a chance de se tornar o jogador com mais gols na história das Copas do Mundo, já que hoje esse posto pertence a Miroslav Klose, com 16 gols, seguido por Ronaldo com 15. Mbappé tem 12 gols, ou seja, caso ele marque 5 gols, já se tornará o maior artilheiro. Messi também tem essa chance, já que o argentino tem 13 gols. Marcando mais 4, ele pode chegar a 17 e se tornar o maior artilheiro. Porém, tem um detalhezinho aí que o Mbappé ainda vai jogar a próxima Copa com 27 anos, cara. Ou seja, em 2030, com toda certeza, ele ainda vai jogar mais uma Copa. E se duvidar, ainda joga em 2034, coisa que com certeza não vai acontecer com o Messi. Então, pra ser sincero, rapaziada, é só questão de tempo até o Mbappé se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Na lateral francesa, Koundé acabou de fazer a melhor temporada da carreira dele pelo Barcelona. E de resto, cara, eles ainda têm muitos nomes fortíssimos ali pro banco de reservas que podem cumprir o papel tranquilamente sempre que forem acionados. Precisa sim ajustar ainda algumas coisas, principalmente no meio campo, mas que mesmo assim vai dar trabalho com toda certeza. Agora aqui a próxima, mano, também vem fortíssima e muita gente não tá falando sobre, que é Portugal. Cara, eles com certeza têm um time que eu acredito muito que vai dar trabalho. Das que eu citei até agora, Portugal é a única seleção que ainda não tem um título mundial, ficando atrás da França e da Argentina nesse quesito. Eles contam com uma geração fortíssima, a melhor nos últimos anos com certeza. Um goleiraço pegador de pênalti que é o Diogo Costa. Na zaga ali tem Rubem Dias, João Neves que também pode jogar por ali meio que improvisado, né? Nuno Mendes, que vive uma fase absurda como lateral. Vitinha, que também vive uma grande fase no meio campo, inclusive atuando com o João Neves no Paris Saint-Germain, fazendo uma dupla. Bruno Fernandes, que é um dos únicos que rende bem no Manchester United. Pedro Neto, jogador do Chelsea, que foi bem também recentemente no Mundial. E claro, Cristiano Ronaldo disputando a sua última Copa. Porque, pô, cara, não é possível que ele vai estar jogando ainda pra poder disputar em 2030, velho. O cara não vai jogar uma Copa com 44 anos, né? Se tratando dele, nada é impossível, mas, assim, tudo indica que essa é a The Last Dance do CR7. Inclusive, eu tenho um chute aqui, tá? Eu acho que se o Cristiano Ronaldo ganha essa Copa em 2026,
ele anunciaria no gramado ali com a taça na mão a aposentadoria. Mano, acho que seria assim, cinema absoluto, velho. Pra um cara do nível dele terminar a carreira desse jeito. E o mesmo vale pro Messi, tá? Caso ele ganhe essa Copa 2030, seja bicampeão de Copa do Mundo. Ou pro Neymar também, cara. O Neymar acho que é até o mais provável desses aí, porque, sinceramente, mano, o Neymar parece estar de saco cheio de jogar futebol há muito tempo. Eu acho que se ele ganha a Copa com o Brasil, velho, ele no gramado mesmo, ele ia pegar o microfone, mandar o Neto mandar xingado geral que ele conhece ali de jornalista que sempre encheu o saco dele e na hora ele ia anunciar a aposentadoria, mano. Eu imagino perfeitamente ele, sei lá, velho, pegando o mic ali, ó, só quero falar que Neto vai tomar o Casagrande vai e eu tô me aposentando, tá aqui, ó, ganhando essa Copa, parem de encher o meu saco, não era a Copa que vocês queriam? Tá aqui, ó. Trouxe o Hexa, tá aí, agora eu vou curtir minha vida. Valeu, tamo junto, estou aposentado. É mais ou menos isso que eu imagino o Neymar fazendo caso ele ganhe uma Copa, tá? Só que bem pior, porque eu não posso falar aqui pra minha monetização não cair. Mas falando sério, cara, o Cristiano Ronaldo, eu acho que realmente se ele ganha essa Copa, ele aposentaria e, pô, seria o grande finale, né? Eu acho que caso a Copa fosse amanhã, no nível que o Portugal tá hoje, tendo acabado de vencer a Nations League, extremamente motivados, cara, eu afirmaria com toda certeza que eles brigariam pra ser campeões do mundo demais, assim, cara. Iam estar ali nas cabeças mesmo pra ser campeão. Agora, como a Copa é daqui a um ano e muita coisa pode mudar, pode vir lesão de jogador importante, mudança de treinador, enfim, muita coisa pode acontecer. Então é por isso que eu não coloco eles, assim, como principais favoritos, mas que eles vão estar brigando caso tudo se mantenha. Isso é fato. Se Portugal vencer a Copa, cara, não fique surpreso, tá? Não seria nenhuma zebra. Agora vamos pra próxima aqui pra falar de uma que também sempre vem forte, afinal, eles são os únicos que podem chegar a ser penta nessa próxima edição. Já que a Itália tá ali, né, irmão? Mal das pernas, não sabe nem se vai passar mais uma vez, cara. Imagina ficar fora de 3 Copas. 2018 eles não passaram, 2022 também não conseguiram e ficar fora em 2026 também, velho. Quem já viu a Itália no auge, tetracampeão do mundo, cara, acho que às vezes a gente reclama de barriga cheia do Brasil, velho, porque essa vergonha a gente ainda não passou. Ainda, tem tempo. Mas aqui eu tô falando é da Alemanha, rapaziada. E assim, mesmo que eles estejam em uma má fase, já que desde a Copa de 2014 que eles saíram campeões, eles só vêm colecionando vexames, como por exemplo em 2018, que eles foram eliminados na fase de grupos, e em 2022, mais uma vez, não passaram da fase de grupos, cara. É como se a Alemanha tivesse indo mesmo só pra cumprir tabela, velho. Eles vão lá, apanham pra qualquer seleção que tem e voltam pra casa. Tá, assim, deprimente a situação dos caras, tá? O Brasil pelo menos chega nas quartas. Tem que se contentar com o que tem. Mas mesmo assim, cara, ele sempre tem grandes talentos que podem dar trabalho. Se liga em alguns nomes aqui. Ter Stegen no gol. E não teremos Manuel Neuer como goleiro da Alemanha. Ele já se aposentou da seleção alemã e comunicou ao mundo através das suas redes sociais. Olha, cara, nesse caso do Neuer, eu acho bem diferente do Griezmann, tá? O Griezmann é o cravo que ele realmente não volta a jogar pela França. Mas no caso do Neuer, é um pouco diferente porque, assim, o Ter Stegen não tá lá muito bem fisicamente. Inclusive, ele tá aí passando agora por uma cirurgia e tal. Ele não tá no melhor momento físico dele. Vamos resumir assim. Então, caso ele venha ter uma lesão e o Manuel Neuer esteja lá pelo Bayern de Munique, ainda agarrando, ainda em bom nível, eu não duvido nada ele chegar e falar, mano, eu vou, vai, me chama aí que eu vou. Mas até o presente momento ele está aposentado da seleção alemã e o goleiro é o Ter Stegen. A gente tem também o Jonathan Tah, que é um bom zagueiro, o Paljovic como volante, o Kimmich, que esse aqui, pô, dispensa comentários, é um jogadoraço, o Goretzka, que pode, quem sabe, retornar ao alto nível que ele teve lá em 2020 com o Bayern, né? Tudo é possível. Temos também o ADM do Borussia, que é um bom jogador, o Gnabry, que esse aqui, cara, faz tempo que não joga bola em alto nível, mas a esperança é a última que morre. E pra mim, os principais desse time, que serão o Musiala e o Florian Wirtz. O Wirtz acabou de ser contratado pelo Liverpool, né? Inclusive, sendo uma das contratações mais caras da história do futebol. É, cara, tá inflacionado o nosso esporte, tá? Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, velho, que vai aparecer aqui no final. Tô mostrando aqui pra vocês a miniatura, caso você queira clicar no canal e procurar, né? Mas relaxa, fica até o final do vídeo que eu vou deixar ele aqui pra você já assistir assim que esse vídeo acabar, valeu? Mas assim, o Wirtz é um craque, mano. Joga muita bola mesmo, é um moleque que tem um talento absurdo. Tem tudo pra fazer uma temporada brilhante aí pelo Liverpool e durar por muitos e muitos anos. Tô muito ansioso pra ver esse moleque por lá, cara. Pra mim, ele tem uma aura de que vai dar certo. Nossa, velho, eu quero ver como é que vai ser. E também tem o Musiala, né? Esse aqui é um caso um pouco mais específico, já que ele teve uma lesão seríssima no Mundial de Clubes. Mas, pelos cálculos da sua expectativa de volta, ele ainda voltaria antes da Copa, já que alguns especialistas estipulam o tempo de recuperação entre 4 e 6 meses. É torcer que ele volte bem, jogue muita bola, menos contra o Brasil, né? Contra a gente, ele pode aí ficar no banco, quem sabe nem jogar, ou então ficar no bolso de algum dos nossos volantes. Pode ficar no bolso do Casemiro, não vou reclamar não. E claro que não podia faltar aqui também a Espanha, que mais uma vez vem muito forte. Ele vem contando aí com o brilho da nova joia, né? O Lamine Yamal, que tem tudo pra ser aí o cara da Copa. Quem sabe ele consiga repetir o feito que o Mbappé fez em 2018, que o Ronaldo fez em 98. Então assim, a gente sabe que é bem complicado chegar no nível que esses caras conseguiram fazer na Copa, mas se tratando dele, vendo o que ele já fez na Euro, na Champions, não dá pra dizer que é impossível, velho. A seleção também ajuda muito porque tem vários talentos, cara. Contando ali com o Pedri no meio campo, que é um baita do meio campista, fez uma temporada assim, nível altíssimo pelo Barcelona. Tem também o Gavi, que pra mim não tá num nível muito bom, principalmente
principalmente nessa última temporada aí, que ele não jogou muito bem. Tudo bem que ele tava voltando de uma lesão seríssima no joelho, mas ele é um cara que tem talento e pode ser que ele consiga evoluir o seu futebol aí, já que ele também é muito novo, né? Também temos aí o Bola de Ouro Rodri. Cara, mano, falar Rodri e Bola de Ouro na mesma frase sempre é um bagulho que me pega, mano. Mas é claro que, tirando as brincadeirinhas de lado, é inegável quanto o Rodri joga futebol, cara. Ele é um meio campo ali controlador, num nível altíssimo. Se ele voltar bem da lesão do joelho, minimamente ali, 80% do que ele sabe jogar, já vai dar um trabalho absurdo pra qualquer um que for enfrentar a Espanha, cara. E contando ainda que do lado dele vai ter o Pedri, velho. Nossa, velho, você tem um meio campo com Rodri e Pedri, qualquer outro que seja o terceiro jogador, o nível vai estar muito alto. Isso é certo. No ataque, eles também têm ali o Nico Williams fazendo a outra ponta, né, do lado invertido do Yamal, que é um moleque que joga muita bola, e ele não pipoca, né, velho? Porque, pô, no time dele, o Atlético Bilbao fica meio complicado de você ter um nível alto porque os companheiros não ajudam. Mas na seleção ele joga bem, na Euro ele destruiu, também tem jogado muito bem nos últimos jogos. É um moleque que vai estar lá pra somar também e vai querer fazer uma baita Copa com toda certeza. E o principal que faltava pra eles, cara, que era um centroavante, um cara pra poder empurrar a bola pro gol, parece que tá surgindo agora aí com o Gonzalo Garcia do Real Madrid. É um moleque que era da base do Real, subiu, já tá jogando lá com o Xabi Alonso, fez uma baita Copa do Mundo de Clubes e tem tudo pra destruir, cara. Então a Espanha, que já era forte, já tinha ótimos jogadores, ganhou mais uma pitadinha aí com esse moleque que tem tudo pra, mano, encaixar e fazer os caras jogarem muito mais. Então, assim, é fato de que a Espanha vai dar trabalho. Mas é isso, rapaziada. Essa é uma troca de ideia que eu quis fazer com vocês aí sobre a próxima Copa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, desse formato um pouco mais simples, falando bem diretamente com vocês, edição mais clean também. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu comentário, comenta aí pra você quem é o principal favorito pra ganhar. Na minha opinião, vai estar entre Portugal, Brasil e França. Tem que ter fé no Brasil, cara, tem que ter fé. E a Argentina também tá brigando muito forte, tá? E a Espanha com essa geração de ouro que eles têm, né, rapaziada? Meu Deus do céu, velho. Nossa, é muito time bom, cara. Cara, meu Deus, tão ferrado.